Bem-vindos ao grupo de apoio Joana de Ângeles. Então, gente, nós estamos agora com a pandemia, né, e a proibição de nossas reuniões. Então, nós vamos só gravar a palestra, mas a gente convida vocês, né, a assistirem em casa. Então, daqui a pouquinho, né, a palestra é meia hora. Então, lá pelas 7h30 já vai estar no ar. Acompanhe, né, assistam em casa. Depois vocês podem fazer uma vibração pelo planeta, pelos doentes, né? Como se a gente estivesse aqui presencialmente, não é isso? Então vejam que sempre a gente pode estar ligados vibracionalmente, né? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, em prol daqueles que não podem aqui estar. Então, a gente convida vocês a, nesse momento, acalmarem o seu coração, né? Não adianta a gente entrar em pânico, gente. Tudo isso passa e tudo isso está fortalecendo em nós a vontade, a fé, a esperança, a confiança em Deus e em nós mesmos, né? Na nossa capacidade de superarmos essas adversidades, esses desafios que a vida está nos colocando, né? Então, nesse momento, acalma, respira, solta qualquer angústia, qualquer preocupação. Pensa, é da matéria. Você é espírito imortal, você é luz. Então solta, deixa ir. E nesse momento entrega teu coração, teu pensamento, teu sentimento a Deus, a Jesus, ao teu anjo guardião, aos mentores amigos, né? Vamos fazer essa conexão, vamos nos sentir mesmo acolhidos por eles, né? E pedir que nos ajude, nos ilumine, nos envolva, para que a gente tenha força, coragem, não percamos o ânimo, que possamos ser um instrumento dessa paz, desse amor, aonde quer que a gente esteja. E que nos prepare para que nessa meia horinha que vai, né, seguir agora, a gente possa nos envolvermos na mensagem que o Paulo vai fazer, né? No comentário, vamos mergulhar fundo, como se a gente estivesse num lago, boiando, flutuando, sentindo as energias, sentindo as vibrações, absorvendo, para que a gente possa compreender em essência a mensagem. Não basta ouvir e achar que conhece, vamos compreender essa mensagem do Evangelho de hoje. Que Jesus então nos envolva a todos, né? Vocês aí em casa, nós três, estamos em 3 pessoas aqui, nós 3 aqui, que a gente possa ter uma meia horinha de muita paz, de muita harmonia, tá bom? Que a paz então esteja conosco. Vamos lá, Paulinho? Mais uma vez, boa noite a todos, bem-vindos ao grupo de apoio Joana de Ângeles. Vamos dar continuidade ao nosso Evangelho. Hoje vamos tratar o capítulo 20, que é um capítulo muito interessante também, que se chama Os Trabalhadores da Última Hora. Para começar esse capítulo, eu vou ler o capítulo 20 do Evangelho de Mateus, versículo 1 a 16, que trata dos trabalhadores da última hora. Até nisso causa-nos comentário, porque a gente percebe a verdadeira sintonia que sempre existiu entre o codificador do Espiritismo e o grupo de espíritos, que uns chamam de espírito da verdade, outro espírito de verdade, e eu falo os dois. A preposição é só A e E, para agradar a todo mundo. O que importa é que essa obra maravilhosa de apoio e que está nos sustentando na fase de encarnação que estamos. Bom, o capítulo 20, então, em que Mateus trata desse assunto, começa assim: o reino dos céus é semelhante ao pai de família,
que saiu ao raiar do dia, a chamar, contratar, agrupar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar o salário com esses trabalhadores, que seria de 1 denário pelo dia do trabalho, ele os enviou para a vinha. Eu gostaria aqui de chamar a atenção de todos na simplicidade e na singeleza da figura falada do Mestre. Tem parábolas que parece que Jesus falou assim: bom, eu vou falar, mas eu vou falar para um dia mais tarde, eles entenderem. E tem parábolas que você entende. É claro que eu estou aqui utilizando da chave que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, mas nos parece mais afável essas palavras. Ele não falou o reino dos céus como holisticamente conhecido de energia. Olha como ele trata o reino dos céus, semelhante a um pai de família. E aí ele fala, não é? E os enviou-os para a sua vinha. Onde que será que fica a vinha, não é? Dá para pensar, não é? Pode ser aqui na terra, pode ser no plano espiritual. Saiu de novo à 3ª hora do dia e viu outros que estavam na praça sem fazer coisa alguma. Disse-lhes então: ide vós também para a vinha, e o que for justo eu vos darei. Só para contextualizar, o judeu, ele divide o dia em período do dia e período da noite. O período do dia começa às 6 horas da manhã, termina às 18, e às 18 até às 6 horas do dia seguinte é o período da noite. No caso, saiu ele ao raiar do dia, é a 1ª hora. Ele saiu de novo à 3ª hora, ele saiu lá pelas 9 horas da manhã para a gente. E fez de novo esse arrebanhamento de trabalhadores, que quando ele convidou para ir para a vinha dele, eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à 9ª hora do dia e fez o mesmo, ao meio-dia e às 3 da tarde. Tendo saído por volta da 1ª hora, aí que o negócio já começou a ficar diferente, né? 1ª hora já é às 17 horas da tarde. As horas do dia já estavam indo para o seu final. Encontrou ainda outros que estavam de pé e diz a eles: por que ficastes de pé aqui o dia inteiro sem trabalhar? E eles lhe responderam: porque ninguém nos assalariou, nos contratou. Então ele diz assim: ide vós também para a vinha. Vocês perceberam que ele não contratou nenhum preço nisso, não falou em nada, ele só fez o convite para ir para a vinha. Então, quando chegou no fim do dia, o senhor da vinha foi até o seu administrador, que também faz a gente pensar quem seria esse administrador deste senhor da vinha, e disse: chama os trabalhadores e paga o salário combinado, só que começa pelos últimos e vá até os primeiros. Então, quando o administrador do senhor da vinha iniciou o pagamento, que os últimos trabalhadores da 1ª hora se achegaram, ele deu 1 denário para eles.
Os trabalhadores da primeira hora, quando viram aquilo, já pensaram: opa, eu acho que eu vou receber mais do que ficou combinado. Mas, no momento em que eles foram receber, eles receberam um denário também. E aí então, eles começaram a murmurar contra o Senhor da vinha. Parece que eu conheço esses trabalhadores, viu? Começaram a se achar. E realmente no texto fala assim: puxa vida, nós carregamos o peso do trabalho de um dia, o calor do sol, e vós nos pagou como esses outros que chegaram a 1/10 hora. Que mostra pra gente nesse trecho que o Senhor da vinha parece que trata todos de igualdade em tudo. Nós aqui não compreendemos isso. Eu achei interessante também que no texto diz assim: o Senhor da vinha se dirigiu a um deles e disse assim. Deixa eu ver aqui onde continua. Em resposta, o Senhor da vinha disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não acertamos 1 denário pelo dia de trabalho? Toma o que te pertence e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Por um acaso não é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou tu tens olhos mau, porque eu sou bom? E aí vem aquela célebre frase: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quero confessar para vocês que nesse estágio desta parábola eu gostaria de pensar junto com vocês que o dia do trabalho é um dia astronômico, não é o dia medido como nós aqui, espíritos encarnados, o medimos. Quando fala de 1 hora, terceira hora, sexta hora, nós estamos falando de hora astronômica, que eu não saberia nem dizer, mas dá para a gente imaginar, né, naquilo quando eu era pequeno, que o mundo foi criado em 7 dias. Nós voltamos a falar aqui de um dia. O que seria esse um dia, não é verdade? E últimos, primeiros, será que não são os mesmos trabalhadores? O que Jesus quer dizer com isso mesmo, de verdade? E outra pergunta eu quero fazer para vocês. O que vocês acham? Hoje, no dia de hoje, nós estamos na 1/10 hora? Ou estamos ao final do dia, às 18 horas? O que vocês acham? Pensem sobre isso. Pensem o quanto que é dinâmico a vida, quanto que é dinâmico e como é fases do universo, do planeta. Tudo parece que nós queremos fazer, começou e termina aqui. E para Deus, começou e vai. Então a gente não consegue ver todo o caminho e começa a imaginar que tudo tem um tempo para começar e um tempo para terminar. É óbvio que quando a gente pega e vai para as instruções dos Espíritos, que nos ajuda a interpretar essa parábola e nos mostra uma versão colocada por Kardec, a primeira coisa que eles falam aqui é assim:
presta atenção, esse último trabalhador, ele merece o ganho, o salário que ficou combinado, porque, primeiro, ele não perdeu o otimismo, ele não perdeu a força de trabalho, ele ficou acordado, tanto que ele fala lá, o que fazes em pé aqui. Então, mostrando que aquele trabalhador da última hora, ele não estava lá à toa, por preguiça, esperando o dia acabar para ver se tudo ficava mais fácil para ele. Fosse assim, é óbvio que o administrador do senhor da vinha ia falar, não mereces o salário, porque você não me convenceu que você ficou até agora por preguiça, ou por relaxo, ou descontentamento, ou aquele corpo mole assim, eu nem conheço quem é o dono da vinha, acho que eu nem tenho sentimento por ele, por que eu vou me esforçar? Eu vou me esconder aqui e vou deixar lá para frente. Meus amigos, eu acho que nós podemos entender que quando Cristo falou em trabalhadores da primeira hora, última hora e as horas do meio, ele falou de trabalhadores. Ele não falou porque é um espírito muito nobre, mas nós entendemos que naquela massa teve muitos espíritos que não se encaixaram no trabalho da vinha, perderam o ponto, não importa qual hora foi, porque nas instruções a gente percebe nitidamente, se esse último trabalhador tivesse perdido esse otimismo e essa aplicação, em querer mostrar para o senhor da vinha que ele estava lá de corpo e alma e ele iria realizar o serviço, não importa que fosse uma hora só, na nossa linguagem, ele estava lá de corpo e alma. E ele poderia ter outra atitude também, ele poderia ter usado as horas antecedentes mal, tomando más decisões ou contra aos outros irmãos, não é? Nós sabemos que, infelizmente, temos nós irmãos que ainda trabalham contra o progresso da humanidade, contra tudo aquilo que o Cristo veio nos transmitir. E, com certeza, eles trabalham para derramar o sangue, para compurcar a leveza do ser e toda aquela angelitude, para deturpar, para perturbar. Então, a colocação desse nosso irmão que deu essa primeira instrução é assim: presta atenção, o considerado trabalhador de última hora, ele estava pronto de espírito, e aí ele tem direito ao salário. Esse que agiu da forma tortuosa como descrevi, com certeza, chegando ao senhor da vinha, falaria assim: eu sei, eu me enganei, eu perdi o time, mas por favor, me dá um trabalhinho aí para mim merecer esse salário. E provavelmente a resposta seria assim: sabe, meu amigo, você já não sabe mais trabalhar a minha vinha, você perdeu todo o conhecimento, todo o seu potencial. Então agora o que você pode fazer é volta para trás, trabalhe até ou em outros campos da morada do Pai, e aí quando você se achar pronto novamente, limpo e liberado, você volta a falar comigo, que com certeza eu tenho trabalho para você a qualquer hora do dia nesta vinha. E aí a gente percebe a misericórdia divina, não é? Então o trabalhador da última hora é sim um espírito engajado.
A outra colocação que fazem os instrutores aqui é que podemos entender que quem foram os trabalhadores da primeira hora? Muito provavelmente os profetas, Moisés e todos aqueles que iniciaram essa longa jornada. Só que, como a gente escuta falar, né, a vida não para, é uma sequência. A gente entende que na sequência de encarnação em encarnação, pelo dogma da reencarnação, para nós fica fácil de entender que aqueles da primeira hora também poderiam estar ajudando, e a gente sabe que sim. Quantos profetas eram reconhecidos entre aqueles que estavam na divulgação da Boa Nova? João Batista é o mais famoso, ou pelo menos é o que eu mais sei falar, né? Quem dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, enfim. Então, o próprio povo judeu, que tinha noção sim da reencarnação, comentava sobre isso. Então, aquele identificado como primeiro trabalhador já estava sendo identificado na segunda onda, vamos dizer assim, aonde tudo se encaminhou. E através dos pais da igreja, através dos sábios, através dos filósofos, através daqueles mártires todos que nós ouvimos falar, sim, e chega-se ao espiritismo, ao espírita, não é? Como espírita, e particularmente agora eu vou falar com os espíritas, mas antes eu quis fazer esse preâmbulo para mostrar para vocês que é muito fácil da gente entender que por trabalhador da última hora é todo aquele que está preparado em seu íntimo. Entendam isso. Nós precisamos de todo esse material que Kardec deixou. Tem irmãos nossos que com uma simples palavra, tá bom, cheia de dogma e cheia, desperta nele o que deve ser feito para que ele trabalhe em benefício do próximo e, consequentemente, trabalhe em benefício próprio. Então, existem trabalhadores da primeira, segunda, terceira, última hora em toda e qualquer religião e doutrina. Mas é claro que nós temos que falar do espírita. Por quê? Porque nós facilmente entendemos que voltamos. Facilmente entendemos que muito provavelmente... Quem de vocês assistiu aquele vídeo que foi Araci, acho que postou, do Dutra, Haroldo Dutra, que é Transição Planetária, que ele conta justamente isso, né? Principalmente a respeito do Brasil, né? Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. E muitos de nós pensávamos que eles estavam dizendo daquele Brasil cheio de púrpura, enfim, cheio de riqueza, cheio de conhecimento. E ele estava falando de um Brasil de redenção, aonde os caídos, aqueles que fracassaram sim na sua jornada de espíritos, estavam recebendo de novo nessa pátria a oportunidade de se resgatar. Porque aqui era um mundo novo há 1500 anos, e aqui eles não estavam vinculados a nada, mas são espíritos comprometidos, espíritos que precisam tomar uma posição. Então a instrução que mais diz ao nosso íntimo
Sai de cima do muro. Como o Fábio mesmo disse, vamos ser sinceros, nós já temos uma bagagem de conhecimento que dá para a gente entender o que esperam de nós e o que devemos fazer. Porque vocês sabem, Deus não quer nenhum perfeito. Ele quer que cada um de nós faça o seu melhor. Busque dentro de si o que tiver de melhor e forneça ao próximo. Forneça àqueles que são mais necessitados do que qualquer um de nós. Aqueles que ainda têm dificuldade de entender os conceitos, o que foi falado, as parábolas mais difíceis. Então é uma obrigação nossa poder passar esse conhecimento libertador. Mas é óbvio que tem que ser tomada uma diretriz. Você, eu, todos, enfim, tem que colocar para dentro de cada um de nós todo esse arsenal de conhecimento e luz que vai nos ajudar. E através dele nós podemos caminhar e gerar luz, paz, compreensão, sentimento, fraternidade. Não é o Espiritismo que vai fazer isso acontecer. É nós, espíritos, usando tudo o que foi feito ao longo deste dia que nós comentamos aqui, que vamos pôr em prática. Obviamente que temos sim a possibilidade de falharmos, mas não é hora de pensar nisso, não. É hora de pensar que uma palavra que a minha amiga Araci usa muito: Deus confia muito em você. Se você está aqui, é porque Deus confia nisso. Dê o seu melhor, faça o seu melhor, use o Espiritismo da melhor maneira possível. Mas por favor, olha, não se sintam nenhum de vocês a última bolacha do pacotinho. Eu vou repetir de novo: existem trabalhadores, trabalhadores é aqueles que estão a fim de trabalhar em todos os locais do mundo. Ainda a matemática é adversa àqueles que cultuam o bem, vivem o bem, transmitem o bem e têm o bem dentro de si. Nós sabemos disso. O nosso planeta é de provas e expiações ainda. Mas a gente já escuta o clamor e o estrondo das coisas que foram ditas no passado. Estão começando a acontecer. Então as transformações vêm sim. É fato. Nós percebemos isso. O importante não é perceber. O importante é como vamos reagir diante desses fatos. Como que vai estar o nosso coração? Como nós vamos nos colocar diante das provações, dos testes e de tudo aquilo que nós temos que dar. Tá bom? Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar sobre esse capítulo. Torno a repetir. É um papo entre amigos. Estudar, vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, senta lá e estuda. Essa é a maravilha que eu encontrei dentro do Espiritismo. Somos pensadores. É o que dizem: não vá pela minha cabeça, tire as suas conclusões. Porque eu vou dizer, sem sombra de dúvida, tem muito ensinamento que está aqui. Tá bom? Agradeço a paciência, agradeço a boa vontade, agradeço a equipe aqui de gravação
que sem eles nós não poderíamos estar conversando nesse momento. E vou convidar a todos para fazer uma oração para finalizar. Tá bom? Então eu convido a todos, fiquem à vontade, aqueles que se desejarem, fechem os olhos, as janelas da alma. E pegando o gancho do comunicado da Araci, todos nós, trabalhadores deste grupo de apoio, podemos sim nos unir em pensamento. Quando nós nos unimos em favor de alguém, eu tenho certeza que o seu espírito protetor e o espírito protetor daquele a quem queremos beneficiar com todo esse amor, com todo esse carinho, já estão conversando e abertos, receptivos, para que nós possamos dar o nosso melhor do nosso coração de espíritos em favor daquele que precisa. Então vamos usar esses momentos para fortalecer essa convicção que o pensamento é tudo e é energia. Vamos agradecer a Deus por termos este porto seguro da paz, aonde todos nós podemos nos encontrar em pensamento e desejar um mundo melhor para todos aqueles que precisam de um abraço, de um carinho, de um irmão. Que Deus, nosso Pai, esteja sempre abençoando a todos nós. E Jesus, esse grande Mestre que ilumina todos,